Atenção, transportador, você que tem, em alguns dias do mês, dinheiro parado na conta da empresa e aí não investe, esse podcast é para você saber como investir esse dinheiro e ter um lucro nesse período, né? Isso porque a dinâmica da economia é muito rápida e você não pode perder dinheiro. Gente, então aqui é o podcast Tudo sobre Logística e hoje eu estou com um especialista, um assessor de investimentos, Lucas Sescon. Obrigado, Lucas, pela presença. Obrigado, Jefferson. Bom, prazer, eu sou o Lucas, me apresentar aí para o pessoal. Eu atuo no mercado financeiro já há 5 anos. 5 anos no mercado financeiro, naquela loucura de mercado financeiro, sobe e desce. Sobe e desce. Eu comecei a me interessar quando eu estava na faculdade ainda, me formei lá na USP em marketing. E aí comecei a pesquisar um pouco mais sobre o assunto, me interessei sobre esse tema aí de fazer mais dinheiro. Então... Esse tema de fazer mais dinheiro interessa para você, né? Fazer mais dinheiro é importante. Todo mundo gosta de ganhar dinheiro. Isso aí. Então comecei a estudar um pouco mais, aí comecei a ajudar alguns amigos a investir, alguns familiares. Entrei no Itaú, aí lá dentro do Itaú eu ajudava em comunicação para o Personalité. E aí depois disso eu fui para uma área de treinamento para gerente de agência. Aí tirei lá um certificado de especialista de investimentos, saí de lá e fui para a XP, né, para o escritório da XP, para atender diretamente o público, né? Então aí realmente eu comecei a atuar diretamente com o investidor. E aí seja pessoa física, seja pessoa jurídica, eu já estava ali auxiliando os investidores com uma carteira aí de 70 milhões de reais em 55 contas, né? Você tomava conta de quanto? 70 milhões? 70 milhões de reais. Bacana, hein? É uma grana interessante aí para quem quer fazer render mais. E aí eram várias contas, né? De pessoa física, pessoa jurídica. A maior parte eram empresários. Então eu acabei estudando bastante sobre esse tema, né? Para poder auxiliar tanto os investimentos da pessoa física, dos empresários, quanto os investimentos da própria empresa. Né? Legal, porque você tem 2 linhas de atuação. Né? Sim. Pode se fazer render dinheiro na conta pessoa física. Isso. E na conta pessoa jurídica. São características diferentes, é isso? Sim, com certeza. Primeiro que para uma conta pessoa física, a gente vai olhar principalmente ali para um prazo maior, né? E vão ser para objetivos pessoais. Então, às vezes eu quero juntar um dinheiro para comprar uma casa, comprar um carro, fazer uma viagem. Então eu tenho essa vertente. Quando eu olho para a parte de empresa, primeiro a gente tem que organizar a questão de caixa e ciclo da empresa. Né? Então, durante um mês, a empresa pode receber recurso, pode pagar recurso, pode ficar um período, às vezes, no negativo por conta de algum atraso. Então, a gente tem que conseguir trabalhar esse fluxo, né? Então, pensando principalmente a curto prazo. E também tem ali alguns investimentos a horizonte de médio e longo prazo. Né? Então, por exemplo, se você tem aí uma transportadora e você está querendo comprar um novo caminhão. Então, você vai juntando esse dinheiro, você vai aplicando ele a médio prazo, né? Até que chega ali na frente, depois de 6 meses, 8 meses, que era o seu objetivo, né? De juntar o dinheiro, você consegue comprar aquele caminhão. Né? Então, bacana. A gente entende ali que o transportador ele tem um fluxo de caixa meio desencaixado, da seguinte forma, né? Ele paga praticamente à vista o caminhoneiro, né? O motorista, paga, né, semanalmente o combustível, que são as contas principais ali do caminhoneiro, e ele recebe muitas vezes 30, 45, até 60 dias. Né? Então ele tem esse gap aí. É um descasamento grande, né? Só que aí quando ele recebe, ele fica com um dinheiro alto na conta até esse desencaixe ser feito novamente. Né? Então ele tem que trabalhar muito bem esse fluxo de caixa, né? E quando ele tem dinheiro, é importante ele investir em renda variável, renda fixa. Como é que você... Nesse caso, assim, quando a gente fala primeiro de empresa, é muito difícil a gente olhar para a renda variável, né? Principalmente a gente olha para a renda fixa. Para a empresa, o que mais pega é realmente essa questão de necessidade de caixa.
Então, esse exemplo que você deu, que eu vou pagar à vista, e eu vou ter várias contas, eu vou receber daqui 45 dias, eu tenho que ter um controle financeiro muito bom para eu acabar não entrando em dívidas, que aí se eu entrar em dívidas eu vou começar a pegar crédito no mercado, pegar dinheiro com o banco e tudo mais, só que o custo desse dinheiro vai ser muito alto, né? Então, para eu conseguir depois recuperar tudo isso, eu vou precisar de muito mais clientes, receber muito mais recurso e também conseguir negociar um pagamento muito mais curto, né? Porque a gente sabe que juros de banco, quando você pega emprestado, por mais que seja empresa, é um pouco mais barato do que pessoa física, ainda assim é um juros alto. E geralmente o que a gente consegue no investimento é menor do que os juros que paga para o banco. É menor, né? porque o banco vai ser a mesma ferramenta que vai te emprestar dinheiro e que vai fazer seu dinheiro render, né? Exatamente. Então ele vai dar menos dinheiro para você e vai ficar com mais dinheiro para ele. Então, é a regra. É assim que funciona. Não tem como escapar. E o transportador, né? Então, geralmente ele tem períodos da semana, do mês, que tem dinheiro em conta. E mesmo sendo alguns dias, é possível fazer algum tipo de investimento para fazer isso? Sim, com certeza. Poucas pessoas têm o conhecimento, né, de algumas aplicações financeiras. Normalmente, quando a gente olha para contas de empresa, esse dinheiro ele fica muitas vezes numa conta remunerada, né, ou em algum CDB de liquidez. São as duas alternativas ali principais que aparecem para conta em banco, né, para empresas. Uhum. Aí, explica o pessoal aí o que é um CDB de liquidez, que às vezes o pessoal não conhece. O CDB é uma aplicação que é o Certificado de Depósito Bancário. Então, basicamente, você empresta dinheiro para o banco e ele te promete te devolver, né? Quando a gente fala que é liquidez diária, é porque você pode ter essa promessa de devolução em qualquer dia. Então, eu vou emprestar para o banco. Se eu precisar daqui 2 dias, eu vou pedir de volta, ele vai me emprestar. Ele vai me devolver. E isso corrigido ali por uma taxa, né? A conta remunerada seria ali, entre aspas, parecido, né? Só que só de você deixar o seu dinheiro parado na conta, ela já vai render um pouquinho, né? Então, isso aí seria como aquela conta do Nubank que você deixa o dinheiro lá e vai rendendo um pouquinho todo dia, né? Essas duas alternativas são ali as mais conhecidas, né? Mas não necessariamente são as melhores. Então, hoje, quando a gente olha para a questão de fluxo de caixa, a gente pensa principalmente em uma aplicação chamada compromissada, né? Então, basicamente é um compromisso, né, que a instituição financeira faz com você, que ela vai corrigir aquele seu dinheiro por uma determinada taxa. Essa taxa vai ser ali em torno de 40% do CDI. Mas se você comparar com o CDB de liquidez, o banco pode te oferecer 90%, 100% do CDI, né? Isso aí de 100% do CDI hoje vai te pagar 11,65% no ano, né? Percentualmente. Isso no ano de 2024. 2024, isso. Isso pode mudar a qualquer mês. Pode mudar a qualquer momento. Então, aí você vai pensar em taxa, né? Putz, mas por que eu entraria em uma aplicação que vai me pagar 40% do CDI se eu posso estar em uma que vai me pagar 100%? Porque existe uma principal diferença, que é realmente essa questão de curto prazo. Se eu entrar no CDB e eu ficar com ele, eu recebi um dinheiro na segunda e eu vou resgatar esse dinheiro na sexta. Eu sei que eu vou precisar resgatar esse dinheiro, vou ficar com ele ali 5 dias, eu vou ter ali o rendimento equivalente a esses 5 dias, mas eu vou ter que pagar IOF, né? Esse IOF ele vai vir ali na casa de 84% em cima do meu lucro em 5 dias. Diferente da compromissada, que é uma aplicação sem IOF. Então eu vou estar ganhando 40% do CDI, né? Só que eu não vou ter o custo do IOF. Então, esses 84% que num CDB eu ia perder de lucro vão ficar para mim, né? Entendi. Então a taxa é um pouco menor, porém não paga o vai IOF. Pagar um dos tributos que a gente tem, né? E é viável você aplicar assim uma semana? É melhor aplicar uma semana do que não aplicar nada, né? Então, até para trazer um exemplo, lá no escritório a gente teve uma empresa que ela atua na área ela faz
transformadores de energia, né? E aí tem lá a fábrica, produção e tudo mais, e eles tinham uma grana guardada. Era um valor alto, né? Em torno de 2 milhões guardados, que usava ali para um giro. A gente fez umas contas, a gente sentou, fez umas contas com eles, falou assim, cara, se a gente pegar, esse aqui é um dinheiro que você pode precisar a qualquer momento? Posso. Então, pô, legal, então esse dinheiro tem que ter uma liquidez, então eu tenho que ter uma facilidade para resgatar esse dinheiro, né? Não pode estar em nada de risco. Pô, é um dinheiro que eu posso precisar. Então, beleza, a gente fez algumas contas, e se a gente aplicasse esse dinheiro todos os dias, em uma compromissada de um dia para o outro, né? Ela rende de um dia para o outro, todo dia. Durante um ano, o que ele teria de rendimento era o suficiente para pagar 4 meses de aluguel de um galpão de 20 metros quadrados que ele tinha. Nossa, então, interessante. Você pensa assim, putz, mas eu vou aplicar por pouco tempo, pode ser que eu precise, pode ser que não, mas no final das contas, você vai ter a liquidez diária, que você vai poder resgatar a qualquer momento, e também vai ter o dinheiro gerando mais dinheiro para você, né? Então, enquanto você não precisar daquele dinheiro, é melhor. Melhor que vai ter um rendimento ali, né? Agora, assim, qualquer empresa pode fazer esse tipo de investimento? Qualquer empresa pode fazer, né? Normalmente, quando a gente olha para instituições financeiras, isso vai variar com faturamento ou volume de caixa, né? Para te liberar uma taxa melhor ou não. Então, exemplos que eu já vi é que, por exemplo, um Itaú, um Santander, para você ter uma aplicação de compromissada ali de 40%, 50%, 60% do CDI, a gente está falando de 20 milhões que você vai deixar lá. Quando a gente olha para outra corretora, por exemplo, a XP, com R$1.000 você já consegue fazer uma compromissada. Ah, entendi. Então depende da instituição. Da instituição. E além disso, lá na XP você consegue ter também o auxílio de um assessor que vai te facilitar isso. Então ele vai conseguir te deixar com uma taxa maior, vai conseguir fazer toda a parte operacional para você e ainda vai ter ali aquele rendimento. Bacana. Então, nesse caso, os valores não precisam ser valores altos. Não. Né? Lógico, se tiver um valor maior, o rendimento vai ser maior. Se tiver um valor maior, o rendimento é maior e dá até para brigar por taxas melhores. Ok. Né? Mas assim, são vários os tipos de investimento. Como é que se escolhe qual que é o papel que vai comprar? Assim, quando a gente olha para essa questão de compromissada, ela é uma coisa só. Né? Então, a gente não tem ali diferentes emissores, diferentes papéis. Tá? Mas se a gente olha para, por exemplo, investimentos mais a médio, longo prazo, aí sim a gente tem que se preocupar com isso. Né? Então, aí sim a gente tem que olhar a questão de vencimento. Então, quando que esse título vai vencer? Porque tem muitos títulos que, se você resgata antes do vencimento, você é penalizado. Então, olhar o vencimento, olhar o risco do emissor. Então, às vezes, você tem bancos grandes emitindo um título. Então, Itaú, Santander, Caixa, são bancos grandes, que a gente considera com risco mínimo. Mas você tem bancos muito menores, muitas vezes bancos que você nunca nem ouviu falar. Né? Então, aí você tem um risco maior. E aí, a gente sempre faz uma dosagem ali de risco. Né? Então, se eu tenho um banco menor, se eu tenho um banco mais arriscado, ele vai me pagar mais. Né? Até que ponto vale ocorrer esse risco ou não. Então, a gente sempre olha para isso, mas a gente sempre faz um trabalho de fazer um crivo por trás. Então, tem aplicação que, por mais que esteja lá, que esteja pagando uma taxa relativamente boa, a gente não entra. A gente não faz a sugestão para ninguém. Então, fala, essa aqui pode deixar aí, não bota dinheiro. Porque existe a possibilidade de perder o dinheiro. Existe. Caso, por exemplo, se eu for entrar em alguma aplicação de um banco pequeno e esse banco quebra, aí eu posso perder uma parte do que eu coloquei. Né? Isso não tem garantia. A gente tem ali algumas garantias, né, que é o FGC, que ele vai te cobrir até R$250 mil, né, por instituição financeira, totalizando 1 milhão. Tá? Entendi. Então, você tem aí esse único garantidor. Porém, se você ultrapassar esse valor, se ao invés de 250 mil eu tenho 300 mil aplicado em uma instituição, em uma aplicação de uma instituição só, eu só vou ter direito aos 250. Entendi. Existem momentos que a transportadora fica com caixa negativo. Ela tem déficit, ela não consegue
ter o dinheiro naquele momento, justamente por esse desencaixe aí, né? Ele vai receber no futuro e precisa pagar à vista, né? Então, neste momento, muitos deles fazem essa questão de antecipação de recebíveis. Vai lá e faz o desconto de duplicata mesmo e tal. E existe alguma forma para reduzir o custo dessa antecipação? O que a gente consegue fazer, querendo ou não, a antecipação ela vai te gerar um custo. Sim. Né? Aí a questão é você conseguir negociar com a instituição que vai fazer isso. Né? Então, lá dentro da XP, a gente consegue ter uma antecipação de recebíveis. Né? De bate-pronto, eu não me recordo os valores mínimos e as taxas que tem, né? Porque quem cuida disso é o pessoal de um outro segmento lá dentro. Mas a gente consegue sim ter uma negociação para antecipar um recebível. Às vezes a gente consegue deixar um saldo aplicado, que ao invés de eu resgatar esse saldo para ir para lá e aí eu ficar negativo, eu consigo manter esse saldo aplicado e usar ele como garantia para eu pegar um crédito. Né? E aí, às vezes, eu consigo manter esse dinheiro aplicado e eu vou pegar um crédito que ele vai ter um rendimento, ele vai ter um custo próximo do rendimento que eu estou tendo. Né? Então, às vezes, é possível fazer isso. Né? Então, ao invés dele deixar ficar negativo, ele pega um empréstimo específico para esse caso e que a taxa é menor do que a antecipação do recebível. Isso. Então, a taxa desse crédito vai ser menor que a antecipação e essa taxa aí, dependendo de como for feito a geração desse crédito, ela vai ser uma taxa próxima da rentabilidade que ele está tendo. Então, ele vai ter que pagar muito pouco, né? Porque eu já vou estar tendo um rendimento, eu vou ter que pagar essa diferença aí desse crédito gerado. Porque muitas vezes o transportador aí no dia a dia, ele realmente paga os impostos, paga a antecipação do recebível e no final sobra muito pouco para ele. Então é uma maneira de minimizar esses impactos, né? E as transportadoras, assim como qualquer empresa, na verdade, né, está sujeita aí à variação do mercado. Então, por exemplo, um cliente que ia pagar em determinada data atrasa. E aí ele vai ficar ali com caixa negativo. Né? Nesse momento aí, esse tipo de negociação, esse tipo de empréstimo, já pode estar pré-aprovado, coisa assim, não? Tem alguns mecanismos que facilitam a tomada desse empréstimo. Né? Então, o fator principal que vai facilitar isso é se você tem saldo em conta. Putz, eu tenho um dinheiro aplicado lá, e aí eu vou precisar pegar um empréstimo. Então, ao invés de eu resgatar esse dinheiro e cobrir e ficar negativo e tudo mais, eu peço esse crédito. Se eu tiver o saldo já aplicado, isso aí vai facilitar muito. Aí eu consigo pegar no mesmo dia até. Então, eu consigo já pegar, faço uma cotação e já consigo pegar no mesmo dia. Se for algo um pouco mais ali, entre aspas, programado, às vezes eu consigo usar algum ativo meu de colateral. Então, putz, eu tenho um galpão, eu sei que esse galpão vale tanto, eu posso usar esse galpão de colateral para pegar um crédito. Né? Então, tem algumas outras alternativas. Caso eu já tenha limpado minha conta que estava investido, já limpei minha conta e mesmo assim vai precisar de mais dinheiro. Eu posso usar, às vezes, a parte do galpão, às vezes algum ativo, às vezes a parte de garantia com o imposto de renda dos sócios, tem alguns outros mecanismos que a gente consegue. Porque dificilmente o gerente do banco consegue saber essas informações que você está passando aqui agora, né? E como é que o empresário ali ele faz para ter acesso a isso? Até essas opções aí que você está comentando. O primeiro de tudo, né, o ideal é você ter uma conta em uma corretora, né? Então, por mais que os bancos tenham crescido nessa parte de investimento, o banco não tem esse viés, né? O viés do banco é conseguir pegar dinheiro barato e emprestar caro, né?
Então, uma corretora, ela veio aí justamente com o intuito de cuidar dessa parte de investimentos e dentro dessa parte de investimentos começou a abraçar outros caminhos. Então, uma XP, por exemplo, dentro de uma XP você vai ter acesso a escritórios, né, de assessores autônomos, né, como é o meu caso. Então, você vai ter um especialista, vai ter uma pessoa ali cuidando dos seus investimentos e essa pessoa ela vai atender um número de investidores restritos. Enquanto um gerente de banco, por exemplo, vai atender 500, 600 contas, no meu caso, eu cuido de 55 contas. Então, eu sei a fundo, seja investidor pessoa física ou pessoa jurídica, o momento, o que esse cara precisa e como que eu consigo agregar para ele em outras frentes. Então, conversando com ele, eu sei que às vezes ele pode precisar de um crédito, às vezes eu sei que ele pode precisar de um seguro para a empresa, às vezes eu sei que ele pode precisar de alguma facilidade nesse giro. Então, você consegue ter um contato muito mais próximo por meio aí da corretora, né? da XP, ali, de escritórios credenciados. Bacana, né? Então, aí qualquer empresa pode abrir uma conta nessas corretoras. Sim. É bem tranquilo, né? A abertura de conta pessoa física é mais fácil ainda, né? Que normalmente no mesmo dia você já tem ela aberta. No caso de pessoa jurídica, para abrir, você vai precisar ter ali alguns outros documentos, né? Contrato social, vai precisar ter documentos do representante, do dono e tudo mais. Só que aí em questão de 4 dias ali a conta já está aberta e pronta para operar. São muitas variáveis, né? Você falou como é que chama o investimento que você falou? Compromissada. A compromissada, né? Você falou de CDB, você falou de antecipação de recebíveis. São muitas variáveis aí que muitas vezes o empresário ele está com um monte de outras situações para resolver e não consegue nem informação necessária para trabalhar e também não tem ali o conhecimento de todas essas possibilidades, né? E como é que ele faz para conseguir operar desta forma? O jeito mais fácil é ter um assessor, né? Ter uma pessoa que vai sentar com você, vai entender ali, no caso de pessoa jurídica, vai entender o fluxo da sua empresa, recebimentos, saídas, quanto que você gira ali no mês, quanto que você gira na semana, quanto que sobra disso, quanto que não sobra, e aí desenhar junto com o representante. Então aí pode ser o financeiro da empresa, pode ser o próprio dono da empresa, que às vezes vai querer tocar essa parte de aplicações, e aí sentar para desenhar um plano junto para esses investimentos. Pensando tanto nos investimentos a curto prazo, que seria esse giro, né, de compromissado e tudo mais, outras possibilidades como antecipação de recebível, às vezes um crédito, né, e às vezes uma outra possibilidade de ter algum projeto mais a longo prazo. Então, às vezes, vou querer comprar um caminhão, né, então eu vou juntar um dinheiro para daqui 4, 5 meses conseguir comprar. Qual aplicação que eu faço? Né? Então, tem uma pessoa que vai te facilitar esse caminho. Então, realmente é fazer um planejamento inicial. Isso. Com algum especialista, identificar oportunidades ali de... Exato. Ou pagar menos juros para esse crédito, né? Crédito. E muitas vezes até conseguir uma receita. Exato. Com certeza. Que aí o objetivo ali de ter um assessor é conseguir facilitar tudo isso, né? Então, conversando com o empresário, eu vou conseguir entender ali como que está o momento dele dentro da empresa, se vai ser um momento mais de fazer aplicações para novos projetos, se vai ser um momento de tomar crédito para novos projetos, se ele está meio apertado e vai precisar de uma antecipação de recebível. Só que muitas vezes, por ele estar no meio de tudo aquilo, ele não vai conseguir olhar de fora e falar, eu precisava disso, né? Mas eu, como estou do outro lado, eu tenho as ferramentas aqui. Ele vai me falar o que está quebrado, eu vou saber qual ferramenta usar, né? Entendi. Bacana. E aí, para iniciar esse planejamento, é importante ter algum conhecimento, né? Alguém que tenha esse conhecimento. E fica bem complexo, né, do empresário encontrar alguém que ele confie, né? Porque, na verdade, ele vai falar ali
exatamente como é que está a situação da empresa, as contas, os saldos, o que ele quer de planejamento para o futuro, se ele quer investir em galpão, se ele quer investir em caminhão, ou simplesmente se ele quer fazer uma retirada, né? Então, todas essas situações têm que ser faladas com o especialista. Isso. E como é que o empresário pode encontrar alguém que tenha essa confiança, né? Sim, sim. Querendo ou não, quando a gente fala de dinheiro, né, seja pessoa física, pessoa jurídica, a gente sempre toma muito cuidado, né? E acredito que o trabalho do assessor é realmente você encontrar alguém que combine com o seu perfil. Então você vai conversar com essa pessoa, você vai conhecer essa pessoa e vai falar assim, putz, realmente acho que a gente combina aqui, eu vou começar a me abrir um pouco mais para ele, né? Então, vou dar exemplo meu mesmo. Tinha cliente meu que falava para mim assim, putz, eu tenho 200 mil reais aqui, tá bom? Tá bom. Colocou 200 mil reais. E aí a gente foi criando relacionamentos, fomos se conhecendo melhor, fazia reunião, apresentava o que estava acontecendo no mercado, pensava em estratégia junto, tudo mais. Passou 6 meses, aparece mais 800 mil. E da onde que estava? Estava no banco. Estava no banco, Por quê? Estava rendendo lá. Estava rendendo o mínimo do mínimo, mas ele queria me conhecer melhor. Ele queria saber se eu era uma pessoa que ele podia confiar e tudo mais. Então, a gente trabalha muito com essa questão de confiança, né? Entendi. E, na verdade, esses assessores, ele tem acesso, ele pode movimentar a conta do empresário? Não? Não. Tudo que um assessor faz precisa ter o ok, né, ali do empresário ou do representante da empresa, né? Então, se a gente conversou aqui, putz, o ideal vai ser fazer uma aplicação aqui para 6 meses. Pô, eu vou te mandar uma confirmação aí. Então, eu preciso te mandar uma confirmação, você precisa me dar o ok, seja por uma ligação gravada, um e-mail ou até mesmo um push no aplicativo do celular. Você me dando o ok, aí sim a gente faz a aplicação. Eu não posso fazer nada sem ter o seu ok antes. Então, os assessores não podem fazer nada. Não. Quem dá A palavra final é sempre ali do representante da conta. Ou é o representante, que é alguém de confiança dentro da empresa, isso, ou é o próprio sócio ali, né? Um dos sócios. Qual a importância desse planejamento financeiro para o empresário? Você tem assim um histórico, alguma coisa que o pessoal faz? Eu posso te dar aí um exemplo simples, né? Que eu fiz algumas contas antes da gente vir conversar. Então, se eu pego ali uma empresa que tem em torno de 200 mil reais e que vai aplicando todo dia, isso aí por dia vai gerar em torno de 34, 35 reais para a empresa, né? Já líquido de tudo. Por dia? Né? Por dia. Só que se você fizer essa conta aí para chegar em... Vamos falar que por mais que eu tenha retiradas, que eu vou precisar colocar ali esse dinheiro em algum outro lugar, pagar funcionário e tudo mais, vai chegar no final do ano se eu fizer isso todo dia. Apliquei aqui, resgatei no outro dia, apliquei, resgatei. Estou falando de R$ 8.800 a mais no ano. 8 mil na conta, todo mundo gostaria, né? Na conta. Com 8 mil reais a mais na conta, eu consigo pagar quantos meses de um sistema. Entendeu? Então, já consigo, às vezes, pagar alguns meses a mais de um sistema, já consigo ter um fôlego, às vezes, para pagar um 13º, para conseguir fazer uma festa na empresa, alguma coisa assim. Então, tem várias possibilidades, mas a questão é que você tendo um fluxo mais organizado, né, você consegue fazer esse dinheiro te render mais dinheiro. Né? O que a gente vê por aí no mercado é que grande parte dos pequenos empresários, estou falando de empresas pequenas e médias, eles não têm o conhecimento de como funciona, dessas possibilidades aí. Então, realmente, eles deixam o dinheiro numa aplicação que eles acham ali que é segura e tem um rendimento ali normal, né? Sim. E ao passo que, se ele fizer um planejamento, ele consegue ter um rendimento um pouco maior e também eliminar alguns custos com despesa financeira, né? Sim. O que a gente gosta de falar para os empresários, né? Cara, o dinheiro que vai estar aplicado aqui,
ele não vai render mais do que a sua empresa. Porque se ele estiver rendendo mais que a sua empresa, você fecha a sua empresa e bota ele aqui. Só Você fecha a sua empresa e bota ele aqui para ele render, né? Então ele não vai render mais que a sua empresa. Mas a questão é que se a gente olha para uma conta de pessoa jurídica, esse dinheiro ele vai entrar como um adicional no seu resultado financeiro. Então, eu tenho minha operação, eu tenho lá meus caminhões, vou fazer frete e tudo mais. Então, aquilo vai entrar no meu resultado operacional, nas minhas operações. Mas eu tenho o meu resultado financeiro também, né? Então, isso é uma maneira de agregar para a empresa de uma maneira financeira. Eu não vou conseguir gerar mais resultado do que o operacional dele, não. Mas eu vou conseguir acrescentar um valor ali que ele não teria, né? Inesperado. E também a questão, você falou uma coisa muito importante, essa questão de você fazer o planejamento de custos, né? Então, saber exatamente quando vai acontecer o desencaixe, né? Quando eu falo desencaixe, a conta fica negativa, né? Quando vai acontecer essa conta negativa e por quanto tempo, isso é planejamento, né, dada a situação dos clientes, os títulos que tem para receber, o faturamento de semanas ou meses anteriores, né? Este planejamento muitas vezes fica negligenciado. Então ele tem que ter ali um mínimo de controle. Sim, tem que ter tudo mapeado ali, né? Não precisa ser na ponta do lápis, mas conseguir entender. Putz, eu sei que eu tenho um fornecedor aqui que sempre me atrasa. Né? Putz, de 10 pagamentos que ele tinha que me fazer, ele atrasou 8. Pô, já sei aí que esse cara pode ser que no próximo ele vai atrasar de novo. Né? Não conta com esse dinheiro. Então eu já tenho que ter isso mapeado ali, né? Então, putz, esse cara aqui, eu já sei que ele pode me prejudicar um pouco no meu fluxo, mas eu sei que esse cara aqui, ele paga em dia. Putz, esse mês aqui eu vou ter um custo maior porque eu tive que arrumar alguma coisa em algum caminhão. Então, eu tenho que ter isso ali mapeado para conseguir fazer com que essas aplicações se encaixem no meu dia a dia, né? Porque não existe uma melhor aplicação. Não, é a aplicação que vai se encaixar com o que você precisa, né? Essa vai ser a melhor aplicação. É verdade. Porque o pessoal fala assim, não, onde que eu ponho o dinheiro aqui para render mais? Mas em que situação, né? Exato. Né? Então, tem gente que vai querer render mais e vai querer, por exemplo, ir para uma bolsa de valores. Pode render mais? Pode, mas você pode perder também. Pode perder. E aí, então, não tem que ser, o que vai me render mais. Não é olhar só para isso. É o que vai se encaixar no meu momento. Eu posso ter aplicações que vão me render mais, só que eu só vou conseguir resgatar esse dinheiro daqui 4 anos. E aí, você vai conseguir ficar 4 anos sem ter esse valor? Né? Então, tem aí todos esses pontos que a gente tem que olhar para desenhar aí toda essa estrada financeira juntos, né? E eu fiquei curioso numa colocação que você fez, que existem títulos que tem no banco e existem títulos que só tem na corretora, é isso? Não necessariamente, né? Hoje, quase todos os títulos que a gente tem em corretoras tem em bancos, porque os bancos, eles mudaram muito, tem alguns bancos que ainda estão para trás, mas a maior parte dos bancos aí tem o que a gente chama de plataforma aberta, ou alguns bancos compraram outras corretoras. O banco é o dono da corretora. Então tem alguns bancos que são donos de corretora, e aí ele tem essa parte de aplicações tanto pelo banco quanto pela corretora que ele é dono, né? E aí normalmente os bancos têm aplicações próprias, né? Então, que a gente fala que é uma plataforma fechada. Eu sou o banco, por exemplo, o Itaú. O Itaú não é mais assim, mas até quando eu trabalhava lá era. Sou Itaú, eu só vou oferecer aplicações que são do Itaú. Seja fundos de investimento, seja aplicações de renda fixa, tudo do Itaú. Eu não vou ter acesso a outro tipo de aplicação, né? E aí hoje já mudou, né? Mas tem muitos bancos que ainda trabalham dessa maneira. Mas a corretora ela é o que a gente chama de plataforma aberta. Então, hoje, se a gente olha aí para a XP, que hoje é a maior da América Latina, a gente está falando que a XP ela negocia 85% de todo o mercado de renda fixa, né? Então, quase todas as operações que acontecem de renda fixa estão dentro da XP, né? Bacana.
Entendi. E, assim, muitos empresários, eles têm algum dinheiro na física e tem o giro da empresa acontecendo ali, né? Fazer a administração junto com o mesmo assessor, isso tem alguma vantagem fazer dessa forma? Eu acho que facilita, né? Eu acho que facilita porque você vai conseguir, como assessor, você vai conseguir entender o que ele está passando na pessoa física e na pessoa jurídica, né? E aí, muitas vezes você sabe que, putz, aquilo que está na pessoa jurídica vai passar um tempo lá, mas daqui um ano e meio, ele vai querer fazer uma retirada para mandar para a pessoa física. Às vezes pode entrar um valor maior de algum negócio que ele fez, e aí ele vai querer mandar isso como dividendo, alguma coisa assim. Então, você conseguir ter essa visão aí dos dois investimentos que ele tem, né, pessoa física e pessoa jurídica, faz você ter um trabalho muito mais completo. Né? Às vezes ele precisa fazer um aporte. Às vezes tem que fazer o oposto. Então, é uma coisa ali que, pelo menos para mim, que dos investidores que eu atendo lá, 60%, 70% são empresários. Né? Uhum. Então, todos têm que ter um valor de liquidez. Porque se apertar, eu tenho de onde tirar. Né? E isso seja se eu precisar fazer um aporte na empresa, ou seja, se a empresa só ficou no zero e eu não tenho nada para o meu mês. Né? Então, eu tenho que tirar de algum lugar. Uhum. Então, isso também facilita, né? Para você ter essa visão mais ampla. Geralmente a gente está falando de empresas que fazem esse tipo de investimento de curto prazo. Agora, tem também empresas que fazem um pouco mais longo prazo. Né? Quando a gente fala em curto prazo e longo prazo, quanto tempo é isso aí? Quando a gente olha para um ciclo de empresa, a gente fala curto prazo em menos de 30 dias. Uhum. Médio prazo, a gente vai falar de 30 dias ali até 10 meses, mais ou menos. 10 meses, um ano. Passou de um ano, a gente olha para longo prazo, isso para a empresa. Uhum. Porque para a empresa, dificilmente a gente vai fazer alguma coisa com renda variável, porque aí sim, renda variável, quando a gente fala de longo prazo de renda variável, a gente está falando de 5, 7, 10 anos. Né? Então, isso aí é um longo prazo que normalmente a gente fala para a pessoa física. Né? Quando a gente fala para a pessoa jurídica, a gente sabe que é um ciclo diferente, é um funcionamento diferente daquele recurso. Muitas vezes ele tem que fechar o ano e distribuir de dividendos, por exemplo. Né? Ele tem que reduzir ali os valores investidos. E até quando a gente olha contabilmente, quando a gente fala de curto prazo, a gente fala ali que é o circulante, né? Ativo ou passivo circulante, que é em menos de 12 meses. Uhum. Passou disso aí é o não circulante, né? E aí a gente vai falar que é um prazo maior. Uhum. Então, a gente considera isso também que é uma unidade contábil, né? Surgiu uma dúvida aqui na minha cabeça, que a gente vive o tempo todo falando com o transportador, com os empresários, e muitos deles fazem financiamento de veículos. Então, ele faz lá em 70 parcelas para financiar um cavalo mecânico ou uma carreta, né? E eles veem essas opções que existem no mercado, aí, direto com as concessionárias. E existe a possibilidade de ou uma corretora ajudar nesse sentido também? Eu sei que a XP ela facilita com a parte de financiamento imobiliário. Financiamento de veículo eu não tenho certeza se já está sendo feito ou não, né? Mas às vezes pode-se pensar em outras alternativas, né? Então, vou fazer ali um financiamento. E como que eu vou pagar esse financiamento? Putz, eu posso manter um dinheiro aplicado, com os juros desse dinheiro eu vou pagando aquele financiamento. Né? Tem ali alternativas que a gente consegue pensar em deixar o menos custoso possível a aquisição desse bem. Né? Mas aí é caso a caso. Né? Então, putz, dependendo do tamanho que ele vai financiar, às vezes ele vai conseguir um valor que, putz, pode pegar esse valor aí. Às vezes compensa mais ele tomar um crédito
e comprar à vista, que ele vai conseguir pagar mais barato, né? E aí esse crédito, sim, ele vai pagando aos poucos, né? Se o cara vai financiar e a parcela desse financiamento vai sair R$ 5.000, só que daqui 5 anos ele vai ter pago 3 e ele comprou 1, né? Então, ele pega um crédito, ele vai pagando uma parcela aí nesse mesmo valor, só que o crédito vai ter um juros menor. Então, por exemplo, você toma um crédito, investe aquele dinheiro e com a receita, né, com o rendimento daquele dinheiro que ele tomou um crédito, ele vai pagando as mensalidades. Isso. E, né, aí depende, isso é uma jogada de taxa, né? Fazer conta ali, é ver qual que está valendo mais a pena. Às vezes eu posso tomar um crédito e pagar à vista. E aí esse crédito eu vou pagando ele mensalmente, né? Então, ao invés de eu pagar um financiamento mensalmente, eu pego um crédito que é mais barato do que o financiamento e vou quitando esse crédito todo mês. Todo mês eu vou colocando um pouquinho ali, só que aí eu peguei um crédito mais barato e comprei à vista. E aí eu consegui negociar um preço ainda por ser à vista. Então, tem ali algumas alternativas que realmente é fazer conta, né? É falar, a situação é essa, o que eu posso fazer? Aí sim a gente vai começar a pensar em todas as alternativas que a gente tem lá acesso. Legal. E quem tem conhecimento é mais fácil de descobrir alternativas, né? Do que ficar batendo cabeça. Procurando no Google, né? É mais fácil. Bacana. Muito bom, Lucas. Geralmente aqui no podcast, né, a gente está conversando com muitas pessoas e tal, e as pessoas dão uma dica para o empresário transportador, né, que ele pode utilizar aí na sua área financeira, nessa área de investimentos e tal. Que dica você daria para o empresário transportador nesse quesito aí de investimentos? Acho que o primeiro ponto que eu daria de dica é realmente tenha mapeado o que você tem de entradas, saídas e custos, e isso aí ao longo do seu ano, né? Eu sei que às vezes pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, vai vir um custo ali emergencial, mas tudo que você conseguir mapear de entradas e saídas, tenha mapeado, né? Porque isso vai facilitar muito com que você tenha um planejamento para fazer o seu caixa, para fazer um dinheiro que seja mais de médio ou longo prazo render mais, né? Então, acho que é isso aí, porque aí no final das contas, você conseguindo juntar essas duas coisas, você vai ter mais dinheiro no final do ano, né? Então, todo mundo gosta de mais dinheiro. Exatamente, é isso que a gente espera, né? Ter um pouco mais de dinheiro. Bom, legal, Lucas. Olha, foi bacana, muito bom conversar com você sobre investimento. O pessoal do transporte é muito mão na massa, né? O pessoal, ele realmente ali está dedicado no dia a dia e muitas vezes não tem essa oportunidade de conhecer as possibilidades, né? O que o banco pode oferecer, o que uma corretora pode oferecer, ou até mesmo esses assessores. Tem uma coisa que você não falou. Esses assessores, eles cobram para fazer esse trabalho? Não. O trabalho de assessoria é quem paga ali a própria corretora, né? Então, o assessor, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu sou de um escritório que é credenciado a XP. Então, a XP vai me pagar pelo volume ali que eu estou assessorando, né? Então, não sai nada diretamente do bolso do investidor, né? Então, não é como se eu estivesse pagando uma taxa para mim, alguma coisa assim, né? Então isso aí vem ele abre a conta, XP, investe o dinheiro e tem um assessor que vai ajudar a fazer o planejamento ali, e isso não vai custar nada mais para ele. Nada. Então ele pode ter uma melhora nos seus rendimentos, na organização financeira e não paga nada. E não paga nada por isso. Essa é uma vantagem, pessoal. Isso é uma vantagem legal. Bom, muito interessante. Essas informações, Lucas, é muito valiosa para esse pessoal. E, lógico, esse bate-papo aqui de meia horinha não vai sanar todas as dúvidas e muito menos tem a pretensão de orientar como investir, né? E para isso tem os especialistas, que no seu caso é um especialista em investimentos, tanto pessoa física e pessoa jurídica, né? Como é que o pessoal transportador pode tirar alguma dúvida ou conversar com alguém que seja de confiança? O que você acha que a gente pode fazer para eles? Eu vou pedir aqui para botar um card aqui em cima, que aí vai ter um Google Forms, aí você pode entrar em contato lá, escrever o seu contato e tudo mais, que a gente vai conversar com você para ver como que a gente pode auxiliar aí essa parte financeira. Então quer dizer que você vai colocar aqui um cardzinho. Aqui ou ali.
aqui, vai colocar um card que vai direcionar para o pessoal entrar em contato com você. Isso. E aí você bate um papo com eles, né? Isso. A gente conversa um pouquinho, ali, apresenta que... mais a fundo o trabalho, o que dá para fazer. O que é isso, né? Não necessariamente é para te contratar, que nem você é contratável, né? Digamos assim. Mas para conhecer orientar, mais, né? Entender o que dá para fazer, o que não dá e se fizer sentido, aí sim... abrir uma conta e começar a cuidar dessa parte dos investimentos. É o direcionamento inicial aí para o empresário. Legal. Então, empresário, muito obrigado. Muito obrigado, Lucas, pela presença, viu? Muito obrigado também aí, pessoal que está assistindo. Adorei aqui falar sobre investimentos, sobre as possibilidades, né? Muitas vezes o pessoal está ali e não sabe nem o que fazer e tem essa possibilidade gratuita aí, né? Que é muito bacana. Tem que aproveitar. Obrigado pela presença. Então, transportador, a gente falou aqui sobre investimentos. Muito bom, obrigado pela presença, Lucas. Quando você quiser, pode voltar aqui e esclarecer dúvidas do pessoal. Com certeza. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe o seu joinha aqui, principalmente o seu comentário, que a gente faz vídeos para simplificar a logística. Eu sou o Jefferson Sescon, CEO da Active Corp, e esse é o canal Tudo sobre Logística. Até a próxima. Um abraço.